Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Ira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar um negócio que é muito fácil de fazer e chama muita atenção quando eu mostro isso para alguma pessoa que quer fazer alguma análise em cima de uma tabela. Que é o que? Esse filtro aqui, ó, que o pessoal fala, nossa, como é que você faz esses botões aqui? É um nível muito avançado, é muito fácil de utilizar esse recurso aqui e você pode utilizar tanto em tabelas quanto em gráficos. Então, esse recurso aqui se chama segmentação de dados e você consegue utilizar ele a partir de tabelas direto do Excel. Aí a partir da versão 2016 já tem disponível a partir de tabela normal. Se você tem uma versão mais antiga, você vai conseguir utilizar também, mas utilizando ali tabelas dinâmicas, tá bom? Então olha só, imagina que eu tenha aqui a minha tabelinha aqui com o mês e o faturamento. E eu quero, por exemplo, analisar, sei lá, o último quarter só desse período. Eu posso selecionar aqui apertando o Ctrl, né? Com o Ctrl apertado eu posso selecionar vários itens e eu posso desselecionar também com o Ctrl apertado. É bastante fácil você manipular aqui os filtros. Como que você faz isso? Você precisa ter a sua tabela. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl C aqui, vou colar numa nova planilha só os valores, tá bom? Para a gente ver como é que eu faço do zero. E aí o que você vai fazer? Quando você tem aqui os valores apenas em células, você precisa transformar esse intervalo como tabela para o Excel. Como que você faz isso? Você aperta o atalho Ctrl Alt T ou você vai lá na guia aqui, ó, inserir, e você vai ter, cadê? Formatar como tabela. Formatar, a gente vai tanto no atalho que às vezes esquece onde está o menu aqui, hein? Ó, formatar como tabela. Você vai escolher aqui alguma formatação qualquer só para ele fazer o atalho aqui de criar tabela. Então eu vim aqui na página inicial, formatar como tabela ou Ctrl Alt T, ele vai fazer a mesma ação, tá bom? Que é o que? Criar uma tabela. Ele vai te perguntar onde estão os dados da sua tabela. Ele já selecionou aqui para mim, estão aqui. Vou dar um OK. E vou dizer que a minha tabela tem cabeçalhos, porque a primeira linha eu estou utilizando como cabeçalho, mês e faturamento. Dou um OK. A partir desse momento, ele já abre para você aqui, ó, essa guia do design da tabela e a gente vai utilizar essa função aqui que se chama inserir segmentação de dados, ok? Então, quando você tem a sua tabelinha aqui já no formato tabela do Excel mesmo, vou aumentar aqui a fonte para a gente conseguir enxergar, ele habilita essa aba aqui, design da tabela, e eu consigo clicar aqui em inserir segmentação de dados. Quando você clica aqui, o Excel vai te perguntar qual campo, qual coluna você quer inserir essa segmentação de dados, você quer disponibilizar esse filtro. Nesse meu exemplo aqui só faz sentido eu selecionar mês, porque eu não vou filtrar por faturamento, vou filtrar por mês. Mas você pode ter várias segmentações de dados numa mesma tabela, tá bom? Você vai dar um OK e aí o Excel automaticamente já vai criar para você o filtro. Se você clica aqui nesse filtro, a sua tabela aqui do lado já está correspondendo à sua seleção, tá bom? Feito isso, você pode inserir um gráfico a partir aqui dos seus dados normal, inserir gráfico, vou pegar aqui um gráfico de coluna agrupada normal, redimensionar aqui para a gente enxergar, e a hora que eu clicar na minha segmentação de dados, olha o que vai acontecer. Ele vai já automaticamente mudar o meu gráfico, mas tem um detalhe que você precisa se atentar. Por que o meu gráfico diminuiu de tamanho? Porque existe uma propriedade aqui no gráfico que se chama dimensionamento com as células. Como a gente ocultou algumas células aqui, ele redimensionou, ou seja, ele diminuiu também o tamanho do gráfico com a quantidade de linhas que eu tirei aqui da minha tabela, que eu ocultei. Então o que você vai fazer? Botão direito no seu gráfico, formatar a área do gráfico, você vai lá nessa última opção aqui, ó, de tamanho e propriedades, né? A gente vai pegar aqui propriedades e aí a gente vai selecionar essa última opção aqui, ó, não mover nem dimensionar, né? Ou dimensionar com as células. Não mover nem dimensionar com as células. Dessa forma, por mais que a gente oculte agora, né? Que a gente oculte alguma linha ou que a gente faça algum filtro, esse gráfico não vai mudar de tamanho, né, da altura ali dele, porque a gente escolheu, né, a gente disse para o Excel que ele não vai ser dimensionado, tá bom? Então esse é o único detalhe que você precisa prestar atenção. E se você quiser fazer isso também na sua segmentação de dados, você pode. Então você clica aqui com o botão direito,
configurações, tamanho e propriedades, e aí você vai ter a mesma opção aqui, ó, não mover ou dimensionar com as células, tá bom? Porque se tiver na outra opção, pode ser que você também redimensione ali o seu filtro de menus. Viu como é muito fácil utilizar isso daqui? Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês já utilizaram esse recurso e se vocês vão utilizar, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.